Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus já esteja com cada um de vocês, amém? Meus irmãos, hoje nós estamos aqui dentro do nosso canal, que é o canal Revelaxo, para estar gravando mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série que nós já começamos sobre o tema do selamento. O selamento que envolve tanto o selamento do povo de Deus, quanto envolve aqueles que serão selados com o sinal da besta. De um lado nós teremos um grupo que estará selado com o selo do Deus vivo, e do outro lado nós teremos um grupo que estará sendo selado com o sinal da besta. Se você não teve ainda a oportunidade de assistir o vídeo parte 1, parte 2 e parte 3 da nossa série aqui sobre o tema do selamento, sobre o tema dos 144 mil, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desses vídeos, meus irmãos. Ou você pode também clicar no link da playlist que vai estar aparecendo aqui logo aqui em cima, meus irmãos. O link da playlist para que você possa estar sendo direcionado para o estudo completo sobre o selamento. E, meus amados, antes da gente começar o estudo, meus irmãos, aqui, desse tema que é tão importante, se você não for inscrito aqui no nosso canal, meus amados, por favor, já se inscreva e ativa aí o sininho das notificações, para que toda vida que o irmão Ramon lançar um conteúdo novo, você será avisado, você será notificado. Então, deixado todo este recado aí para você, meu amado ouvinte, meu amado irmão. Então, vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Revelaxion. Meus amados, no último estudo, nós paramos exatamente nessa pergunta aí, né? Satanás começa a colocar dúvida na mensagem firmada dos 144 mil. Para quem está lembrado, meus irmãos, nós vimos claramente, né? Os pioneiros, eles sabiam claramente, se a gente voltar um pouco aqui, deixa eu voltar aqui um pouco os slides, meus irmãos. Os últimos slides, né, que a gente falou sobre essa questão da fé dos pioneiros, se os pioneiros eles entendiam que o número dos 144 mil era um número literal e que eles passariam pela morte e que eles haveriam também de participar da ressurreição especial. E nós vimos que sim, né, meus irmãos? Até as citações aqui de Ellen White deixam muito claro. A gente vai rever algumas citações aqui. Isso aqui é a carta de Willie, né, escrita em Santa Helena. Aqui nós fizemos aquela pergunta, né, meus irmãos? Estes que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo são os 144 mil? Essa pergunta é muito importante. Estes que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Porque nós vimos lá no livro do Grande Conflito, meus irmãos, não sei se a citação se encontra aqui fácil. Deixa eu ver se eu encontro ela fácil aqui, meus amados. A citação... O que a serva do Senhor diz? Está aqui, ó. Está aqui a citação, meus irmãos. Veja que o Espírito de profecia fala sobre essa ressurreição. Que ressurreição? É a ressurreição que é mencionada em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Que é até mencionada aqui no texto bíblico, meus irmãos. Aqui em Daniel, capítulo 12, verso 1 e 2, nós lemos: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Muitas pessoas não sabem, meus irmãos, sobre esta ressurreição, acham que esta ressurreição é a mesma ressurreição mencionada em João, capítulo 5, verso 28 e 29, que fala ali das ressurreições gerais. Se eu abrir aqui a palavra, meus irmãos, deixa eu voltar aqui, deixa eu abrir aqui a Bíblia, deixa eu fechar aqui esse aplicativo. Aqui na Bíblia, meus irmãos, na Bíblia Sagrada, pronto, na palavra de Deus fica fácil aqui. Deixa eu só refechar aqui a webcam, meus irmãos, porque ela fica bugada às vezes. Deixa eu fechar aqui. Eu vou abrir novamente. Pronto. Meus irmãos, aqui em João, no capítulo de número 5, deixa eu abrir lá em João, capítulo 5. João, capítulo de número 5, versos 28 e 29.
Olha o que diz a palavra do Senhor, meus irmãos. João, capítulo 5, verso 28 e 29. Acompanhe comigo aí, meus irmãos. Acompanhe comigo aí na tela o que diz a palavra de Deus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então veja claramente que Jesus está falando aqui de uma ressurreição. E essa ressurreição é uma ressurreição geral, porque ele usa o termo aqui todos. Veja claramente, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. E aqui nós temos a primeira ressurreição geral, que é a ressurreição geral dos filhos de Deus. E depois que se passar 1000 anos, né, conforme Apocalipse, capítulo 20, verso 4 a 6, vamos ter esta segunda ressurreição geral que diz: e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, meus irmãos. Então agora preste atenção aqui, vamos voltar lá no texto bíblico. Deixa eu voltar aqui no texto bíblico, meus amados. Pronto. Acho que agora está bem claro aqui. Pronto. Aqui no texto bíblico, meus irmãos, fala claramente muitos e não todos. Você pode perceber, né? Naquele tempo se levantará Miguel, e aí quando chega lá no finalzinho do verso diz, e muitos, né? O verso 2, e muitos. Lá em João capítulo 5, verso 28, fala todos, mas aqui não, meus irmãos, aqui fala muitos. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outras para a vergonha e desprezo eterno. Então a Bíblia faz essa diferença. Essa ressurreição, de acordo com o espírito de profecia, é uma ressurreição especial para um grupo especial. E nós já sabemos que esta ressurreição é justamente para os 144 mil. Esta ressurreição, na verdade, vai participar nela, meus irmãos, todos os adventistas do sétimo dia. Quem fala isso é a senhora White, preste atenção. Ela, interpretando o texto, ela diz: veja o que o espírito de profecia fala sobre essa ressurreição. Ela diz assim: abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora veja o que ela vai falar sobre esta ressurreição. Todos os que morreram na fé, na doutrina, da mensagem de quem? Do terceiro anjo. Nós já sabemos que o terceiro anjo quem é, meus irmãos? Para quem está acompanhando aqui a série dos 144 mil completa, já sabe que o terceiro anjo é os adventistas do sétimo dia. O terceiro anjo é os 144 mil, meus irmãos. De acordo com a senhora White, o terceiro anjo é os 144 mil. É o remanescente que está dentro da igreja adventista do sétimo dia. Então o texto ficaria assim: todos os que morreram na fé da mensagem de quem? Dos adventistas do sétimo dia, né, que foram fiéis, saem do túmulo glorificados para ouvirem um concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Então veja claramente, meus irmãos, que esta ressurreição, só quem vai poder participar desta ressurreição é o povo que tem o conhecimento da lei de Deus. E eles vão ressuscitar para ouvir exatamente o concerto. Deus vai reafirmar o concerto eterno com o seu povo, com aqueles que guardaram a sua lei. Então o terceiro anjo, meus irmãos, representa o povo de Deus que tem esta verdade dos 10 mandamentos. E o único povo, a única igreja que tem esta verdade na terra é a igreja adventista do sétimo dia. Disto nós não podemos ter dúvida. Então veja aí, meus irmãos. E a ressurreição ainda continua. Veja o que o espírito de profecia fala, né? Fala sobre essa ressurreição. E ela continua: mesmo que os transpassaram, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos, os mais cruéis inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Amém, meus irmãos? Vamos passar aqui, meus irmãos.
Aqui diz, ó, estes que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo são os 144 mil. Isso aqui nós já vimos no estudo passado. Eu estou fazendo aqui, meus irmãos, apenas uma revisão para que isso aqui possa ficar fixado na sua mente, sobre quem é os 144 mil. Os 144 mil é o terceiro anjo, que de acordo com Ellen White, representa os adventistas do sétimo dia. Então, os 144 mil é um número literal que mostra quantos, meus irmãos, dos adventistas do sétimo dia vão receber o selo do Deus vivo. Isso aqui é muito forte, meus irmãos, porque hoje no mundo nós temos 22 milhões de adventistas. Aqui, meus amados, diz assim, ó, estes que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo são os 144 mil, e a gente fez essa perguntinha aí. Antes de respondermos essa pergunta, é importante nós identificarmos quem representa este terceiro anjo aqui na profecia bíblica. E agora a gente vai ver a citação de Ellen White, meus irmãos. Ellen White diz assim, aí no livro, né, Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 94, ela diz, foi mostrado que o terceiro anjo que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus representa o povo de Deus. Quando ela fala representa o povo, ela está falando que representa o povo dela, meus irmãos, a igreja ao qual ela faz parte, a igreja adventista do sétimo dia. Então ela está dizendo, ó, foi mostrado que o terceiro anjo, se lembra da citação lá do grande conflito? Todos os que morreram na fé da mensagem do quem? De quem, meus irmãos? Do terceiro anjo. Quem é esse terceiro anjo? Ela diz que o terceiro anjo que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus representa quem, meus irmãos? Representa o povo de Deus, representa a igreja adventista do sétimo dia, meus irmãos. Eu e você, nós somos privilegiados porque fazemos parte do terceiro anjo, da igreja que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os mandamentos de Deus é uma referência à obediência à lei. E a fé de Jesus aqui é uma referência à graça. Então aqui nós temos o terceiro anjo que prega uma mensagem completa. Uma mensagem que mostra claramente que a única forma de guardar os mandamentos de Deus é recebendo a graça e o apostolado. E assim a guarda dos mandamentos de Deus será apenas um resultado em nossas vidas. Então quem é o terceiro anjo? É os adventistas do sétimo dia que foram fiéis à mensagem. E ela diz que recebe esta mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo. Aí ela está mencionando as 3 mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12. Ao mundo para que guarde os mandamentos como a menina do seu olho. Então, meus irmãos, vamos novamente à pergunta. Estes que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo são os 144 mil? E a resposta, meus amados, é muito simples. Sim, meus irmãos, não há dúvida. E para você confirmar, olha o que diz essa carta aí, a carta de Wiley. É filho da senhora White, meus irmãos, escrita em Santa Helena, na Califórnia. Ele escreveu o seguinte, meus amados. Vamos à pergunta, né? Ensinava a irmã White que aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, desde o ano de 1844, e de quem é dito, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, serão membros dos 144 mil? Tá vendo a pergunta, meus irmãos? Vamos ler novamente, para que fique claro. É a mesma pergunta aí, meus irmãos, baseada lá naquele texto do livro do Grande Conflito, que fala da ressurreição especial. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo sairão do túmulo. E aí a pergunta é o seguinte, essa ressurreição é a ressurreição dos 144 mil, provando que eles passam pela morte, porque muitos adventistas acham que os 144 mil, ou uma parte deles, não passa pela morte. Mas de acordo com o espírito de profecia, nos levando de volta para a Bíblia, porque este é o papel da luz menor, nos guiar a luz maior, nos mostra claramente que uma parte destes 144 mil passam pela morte. E aí vamos à pergunta, ele faz a pergunta, o senhor Wiley perguntava, ensinava a irmã White, preste atenção, ensinava a irmã White que aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, desde que ano? 1844. E de quem é dito?
bem-aventurados os mortos que já passaram pela morte, que desde agora morrem no Senhor, serão membros dos 144.000? Será que essas pessoas que morreram ali no Senhor, os bem-aventurados, vão fazer parte dos 144.000? Veja a resposta, meus irmãos. Olha aí, meus amados, vou ler novamente. Posso assegurar-te, irmão, que essa era a crença e o ensino de Ellen White. Tá vendo, meus irmãos? Quem tá falando isso aí é o filho da senhora White, meus irmãos. Ele não ia mentir. Ele está respondendo uma pergunta que fizeram para ele. Será que aqueles bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, de Apocalipse 14:13, ali está falando dos mortos que vão morrer para fazer parte dos 144.000? E a resposta dela foi, olha aí, meus irmãos, a resposta que ele está mencionando aqui, que ele mostrava claramente que ela cria e ensinava. Ele diz, posso assegurar-te, irmão, que essa era a crença. Ellen White cria piamente. E o ensino, ela não só acreditava, como também ensinava. Agora, olha o resto aí da carta. Muitas vezes eu a ouvi fazer declarações com esse efeito e tenho em meu poder uma carta ao irmão Hastings, que é mencionado na página de Life Skits, na qual ela diz, a senhora White, ela diz claramente que a esposa dele, que é a senhora Elvira Hastings, que havia falecido recentemente. Então isso mostra que essa carta aqui era recente, logo depois do falecimento da senhora Elvira Hastings, que era uma amiga da senhora White. Ele diz que a própria mãe dele fala claramente que ela, que havia falecido recentemente, a senhora Elvira Hastings, seria membro dos 144.000. E ela havia falecido o quê, meus irmãos? Recentemente. Então isso prova claramente, meus irmãos, que uma parte dos 144.000 passa pela morte. Mas isso aqui vai ficar mais claro lá na frente com outra citação muito importante que eu vou mostrar para você. Que eu tenho certeza que você não viu esta citação em lugar nenhum. Em lugar nenhum, meus irmãos. É uma citação exclusiva, meus amados, exclusiva aqui, que vai dar um checkmate de uma vez por toda. E você vai entender realmente que o número dos 144.000 é um número literal e que é 144.000 adventistas do sétimo dia e que já estão passando pela morte, já estão sendo contados desde o ano de 1844. Aí ela diz o seguinte, meus irmãos, aqui, para a gente relembrar. Em nossa terra, vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. Os resultados naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade. Então ela está falando de homens que já passaram dos 90 anos de idade, meus irmãos. São pessoas que já estão ficando aqueles velhinhos gagá, como se fosse se transformando em uma criança novamente. Já não está sabendo mais nem entender uma coisa com a outra, meus irmãos. A pessoa começa a misturar, começa a fazer coisa que não deve, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, meus irmãos, ela está falando desse grupo aí que já passou dos 90 anos de idade, que já está perdendo o raciocínio lógico. E ela diz assim, os resultados naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade. Mas eles quem? Esses homens que já passaram dos 90 anos e que agora não está girando bem das ideias. Ela diz, mas eles creem em Deus e o Senhor os ama. Agora preste atenção na parte de amarelo. O selo de Deus está neles. Nós sabemos claramente, meus irmãos, que o selo de Deus, de acordo com Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 7 fala claramente que o selo do Deus vivo é colocado sobre qual grupo no livro do Apocalipse? No capítulo 7, meus irmãos. É os 144.000. Na verdade, eu vou até abrir para confirmar com você, meus irmãos. Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir a palavra de Deus. Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, meus irmãos. Olha aí, Aqui nós temos o momento que fala claramente, depois disto vi 4 anjos em pé, dos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o quê?
o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar, dizendo, olha o verso 3, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Eles estão sendo selados com o quê, meus irmãos? Com o selo de Deus, o selo do Deus vivo. Agora, quem é selado? Olha o versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram quanto, meus irmãos? 144.000. João, ele ouviu o número, meus irmãos, é muito claro, nem mais nem menos. E a serva do Senhor fala que os 144.000 é o terceiro anjo, que vai também, uma parte desse terceiro anjo, vai participar da ressurreição especial, mencionada em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Que no livro de Apocalipse 14, 13, são aqueles que são chamados bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Então, os selados com o selo do Deus vivo no livro do Apocalipse, nós não podemos ter dúvida. É os 144.000, meus irmãos. E aí, o texto que ela menciona lá é Apocalipse 14, 13, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Logo depois aqui que apresenta os 144.000, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Aí no versículo 6, vai mostrar a mensagem que este grupo vai pregar, a mensagem do terceiro anjo, entendeu, meus irmãos? A mensagem, todos os que morreram na fé da mensagem. Que mensagem? As 3 mensagens angélicas do terceiro anjo. Quem é o terceiro anjo? 144.000. Logo depois que essas mensagens é pregada, o versículo 13 fala assim, vamos ler o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem são estes aí, meus irmãos? Ellen White fala quem é. A gente já viu lá, é os 144.000, mas quem é, meus irmãos? É o terceiro anjo. E quem é o terceiro anjo? É o povo de Deus, é os adventistas do 7º dia. Então isso tem que ficar muito claro na nossa mente, que os 144.000 são 144.000 adventistas do 7º dia, que já está sendo contado desde o ano de 1844 até hoje, ao ano de 2025, neste momento que eu estou gravando aqui esse vídeo. E aí, depois que as mensagens são pregadas, agora olha o versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por que são bem-aventurados? Porque este grupo morreu fiel na mensagem do terceiro anjo, na mensagem dos adventistas. É um grupo que começou a viver a reforma de saúde, reforma do vestuário, reforma na música, pelo poder do Espírito Santo de Deus. É um grupo que deixou a graça de Jesus entrar em sua vida. E como resultado, eles passaram a produzir as boas obras. Então o versículo 13 diz, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque chegou o ano de 1844, a mensagem já começou, a mensagem do anjo que vai iluminando a terra com toda a sua glória começou a ser pregada pelo terceiro anjo, que são os adventistas, e aí diz, sim, diz o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, das suas obras, pois as suas obras os acompanham. E eles serão bem-aventurados, meus irmãos, porque eles vão participar da ressurreição especial para ouvir o concerto eterno de Deus, onde Deus ali declara ele reafirma o seu concerto eterno com o seu povo para com aqueles que guardaram a sua santa lei, os 10 mandamentos. E eles vão fazer parte, vão integrar uma parte ali, como sendo os 144.000, nem mais e nem menos, meus irmãos. Vamos voltar lá agora para o estudo, meus amados. Olha aí, meus irmãos, o selo de Deus, a gente viu, né? O selo de Deus está neles. A gente já acabou de ver que o selo de Deus é colocado sobre os 144.000. E aí diz, e se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse. Agora olha o texto, meus irmãos, ela está voltando a nossa mente para onde? Apocalipse 14, 13, o mesmo texto que nós acabamos de ler.
Vou ler novamente, ela diz, o selo de Deus está neles, e se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Tá vendo, meus irmãos? Tá claro? Tá claro isso aqui, meus irmãos? E de acordo lá com a carta que a gente viu lá em cima, o que havia sido dito, meus irmãos? Aí, ó, vamos à pergunta. Ensinava Ellen White que aqueles que morreram na mensagem, né, sendo fiéis às 3 mensagens angélicas do terceiro anjo dos adventistas, desde que ano? 1844. E de quem é dito? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Serão membros dos 144 mil? E aí a resposta foi, meus irmãos, posso assegurar-te, irmão, que essa era a crença e o ensino de Ellen White. E aí depois ela fala claramente, né, ele, na verdade, o filho de Ellen White, menciona a carta que mostra claramente que a senhora Elvira Hasty, a serva do seu, viu que ela estava selada e ela faria parte dos 144 mil e ressurgiria na ressurreição especial com o poder da voz de Deus o Pai. Isso aqui é muito claro, meus irmãos. Agora, vamos continuar, meus amados, vamos continuar. Aqui está a crença, meus irmãos. Essa crença que é defendida pela senhora White, porque ela viu em visão, vai ser defendida pelos pioneiros, meus irmãos. Está aí, ó. Após o desapontamento de 1844, o povo de Deus viu a exigência obrigatória do 4º mandamento, né, que requer a observância do sábado, bem como dos outros 9 mandamentos do decálogo, né, dos 10 mandamentos. E aí diz, a reforma do sábado começou naquele tempo por volta de 1844 e começou a ser reconhecida como cumprimento de Apocalipse capítulo 7, versos 1 a 4, que nós acabamos de ler os versos. E aí José Bates também fala, ó, aí mesma coisa, agora todos os crentes adventistas, olha a palavra, agora todos os crentes adventistas que possuem a mensagem de quem? Do advento, meus irmãos, dos adventistas, conforme dadas em Apocalipse 14, 6 a 13, olha aí, ó, e nela tomam parte, se tornam firmes, obedientes, amarão e guardarão este concerto com Deus, especialmente seu santo sábado, que é o selo do Deus vivo. Olha aí, neste concerto, esta é uma parte dos 144 mil a ser selada em que tempo? Agora, meus irmãos, quando ele fala isso aí, ele está se baseando no espírito da profecia, porque Ellen White falou claramente que o selamento começou, meus irmãos, nos dias dela, não foi nos nossos dias. Vamos continuar. E aí tem mais, meus irmãos, aí, ó, você pode até depois bater o print aí da tela, né? Aqui é o Ryan Smith, fala a mesma coisa, ó, os que morreram depois de ter se identificado com a mensagem do terceiro anjo, né, que é os adventistas, são evidentemente contados como uma parte dos 144 mil, né, que já está dormindo no pó da terra. E aí tem outros, meus irmãos, ó, J. White, aí diz, ó, os que morrem sob a mensagem do terceiro anjo são a parte dos 144 mil, não há 144 mil em acréscimo a estes, tá vendo, meus irmãos? Nem mais nem menos. Na mente dos pioneiros, o número dos 144 mil é literal, meus irmãos. Por quê? Porque eles estavam se baseando no espírito de profecia. Isso é muito claro, meus irmãos. E ele fala, ó, os que morrem sob a mensagem do terceiro anjo são a parte dos 144 mil, não há 144 mil em acréscimo a estes, não há, nem mais nem menos, é o número cravado, literal, mas estes quem? Que já estão mortos, contando a primeira lá, a senhora Elvira Hasty, esposa de Leon Norton Hasty, a própria senhora White, os pioneiros que foram fiéis à mensagem, ela diz, ele, né? Mas estes ajudam a formar aquele número. Então, uma parte dos que estão mortos com a parte dos que não vão passar pela morte vai se completar e vai formar bonitinho ali, literalmente, o número de 144 mil, nem mais e nem menos. Vou passar aqui, meus irmãos, depois a gente vê mais essa citação. Vamos começar aqui agora, ó. Agora, meus amados, veja essa pergunta aqui, ó. Satanás começa a colocar, preste atenção, Satanás ele começa a colocar dúvida na mensagem firmada dos 144 mil. Até aqui nós já sabemos claramente, meus irmãos, nós vimos na Bíblia e no espírito de profecia que os 144 mil é sim, meus irmãos, um número literal. Isso aqui vai ficar mais claro ainda lá na frente para você.
mas podemos afirmar com certeza, os 144 mil é um número literal, era assim que Ellen White ensinava, não só cria, mas ensinava, como a gente viu lá na citação, e nenhum adventista tinha dúvida. Mas a gente sabe que o diabo é sorrateiro, meus irmãos. E aí nós temos aqui essa pergunta, né? Na verdade, esta afirmação. Satanás começa a colocar dúvida na mensagem firmada dos 144 mil. E aí, meus irmãos, olha o que aconteceu aí. Vamos começar a citação aqui, ó. Essa citação, meus irmãos, você pode encontrar aí, ó, no livro, né, Questões sobre o selamento, né, a mensagem, né, Questões sobre o selamento, na página 2 do livro aí de Lothar, né, um pioneiro. Muito bom, meus irmãos. Eu tenho até um livro desse pioneiro aí, é maravilhoso, certo? É da época de Ellen White, ele estava vivo na época da senhora White, meus irmãos, em que ela também estava viva. Ele estava vivo, né? Ou melhor, ele alcançou ali a senhora White, nesse pioneiro, Lothar. E aí, meus irmãos, vejam o que ele escreveu. Preste atenção agora, preste atenção, meus irmãos. Não deixe agora Satanás roubar aí o conhecimento de você, meus irmãos. A gente tem que estar focado para a gente entender. Preste atenção. Em referência, eu vou começar a ler agora. Em referência ao assunto deste livro, os 144 mil selados, fui grandemente movido pelo Espírito de Deus. Ele, o pioneiro, está dizendo que ele foi, meus irmãos, ele foi grandemente movido pelo Espírito de Deus a escrever e publicar. Veja que o Espírito Santo atuava na vida não só de Ellen White, meus irmãos, dos pioneiros também. E aí diz, ó, em referência ao assunto deste livro, os 144 mil selados, fui grandemente movido, né, inspirado pelo Espírito de Deus, motivado a escrever e publicar os fatos sobre como a mensagem do selamento, porque é assim que era entendida a mensagem, não como está sendo pregada hoje, esta é a mensagem do selamento, foi obtida não apenas da Bíblia, preste atenção, meus irmãos, ó, não apenas da Bíblia, mas por instrução direta em visões da irmã White. Isso aqui é interessante, meus irmãos, sabe por quê? Porque tem muito adventista, existe, meus irmãos, muito adventista que acredita, meus amados, que a nossa única base de doutrina só pode ser a Bíblia. Isso é verdade, meus irmãos, é verdade, só que isso é uma meia-verdade. É uma meia-verdade, meus irmãos. Porque estão usando esse argumento aí da sola escritura para destruir os escritos da senhora White, para pisar nos escritos da profetisa, para acabar com os escritos da profetisa. Então tem muito adventista dizendo, olha, os escritos de Ellen White não é base, não pode ser instrução para a doutrina, ainda mais sobre um tema desse aí que é tão complexo, né? Os 144 mil que vai falar da doutrina do selamento. Mas veja o que o pioneiro está dizendo. Não apenas da Bíblia. Eu vou ler novamente, meus irmãos, para que isso fique claro para você. Para aqueles que dizem que é só a Bíblia que tem que ser usado para a doutrina. E o espírito de profecia, onde é que fica? Porque o espírito de profecia é a luz menor que nos guia para a luz maior. E eu vou ler novamente para que isso fique claro aí nos seus ouvidos. E acompanhe comigo na tela. Ela diz, ó, ele, né, Lothar, ele fala assim, não apenas, eu vou voltar um pouquinho aqui a citação, né? Eu vou ler do início, ó, em referência ao assunto deste livro, os 144 mil selados, fui grandemente movido pelo Espírito de Deus a escrever e publicar os fatos sobre como a mensagem do selamento foi obtida. Essa doutrina, né, que eles criam, meus irmãos, da mensagem do selamento, estava muito bem firmada. Olha aí, não apenas da Bíblia, ó, não é apenas da Bíblia, porque se você usar apenas a Bíblia, meus irmãos, você não vai ter toda a verdade com respeito a este assunto, meus irmãos. Então, não apenas a Bíblia, mas por instrução direta em visões da irmã White, meus irmãos. Também sobre como a mensagem foi recebida e ensinada por nossos ministros e pessoas até o ano de 1894. Agora preste atenção nessa parte de amarelo aí, meus irmãos.
ano de 1894, quando a teoria da nova luz encontrou seu defensor em alguém que depois apostatou da fé, da doutrina. O que é apostasia? Afastamento da verdade. Então, meus irmãos, até o ano de 1894, era muito clara essa verdade dos 144 mil dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Verdade essa que começou a ser abandonada a partir de que ano? 1894. Satanás ele começa a colocar dúvida na mensagem firmada dos 144 mil. Vou ler novamente, meus irmãos. Ele diz, também sobre como a mensagem foi recebida e ensinada por nossos ministros, pastores e pessoas até o ano de 1894, quando a teoria, agora vai entrar, meus irmãos, não mais uma mensagem firmada, agora vai começar uma mensagem que vem misturada com mentira, uma teoria chamada, entre aspas, de nova luz. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa questão também de nova luz. Porque começou essa nova luz aqui, meus irmãos, 1894, para derrubar a verdade sobre os 144 mil, que está claramente exposta e aberta na palavra de Deus e no espírito de profecia. E aí fala, quando a teoria da nova luz encontrou seu defensor em alguém que depois apostatou, era um adventista, que depois se apostatou dessa verdade e morreu sem ver o cumprimento de sua expectativa. Vamos continuar. Que ele viveria, vou botar um pouco mais em cima aqui. Minha garganta não está muito boa, meus irmãos. A gente vai falando e a garganta vai ficando ruim. Que ele viveria até o fim dos tempos e, portanto, seria um dos 144 mil. Então, perceba, na mente desse adventista aí, os 144 mil não deveria passar pela morte. E ele acreditava que seria um deles, mas ele morreu sem ver a expectativa, né? Como a gente viu, que ele viveria até o fim dos tempos e, portanto, seria um dos 144 mil. Sua alegação era de que testemunhos posteriores da irmã White, ele estava falando isso, ensinavam que todos os 144 mil seriam compostos por aqueles que nunca morreram. Isso é Loveborn falando, meus irmãos, que esse adventista acreditava que todos os 144 mil, todos, seriam compostos de um grupo que nunca veriam a morte, nunca passariam pela morte. E aí ele diz, quando descobri que alguns ensinavam que todos os 144 mil que serão selados estão vivos, ele diz, pensei que era hora de alguém falar e mostrar que não é costume dos profetas de Deus fazer declarações positivas de uma só vez e depois ensinar algo totalmente contrário a elas. Então veja, meus irmãos, que ele está dizendo que esse adventista, ele cria na verdade, mas se apostatou da verdade e começou a ensinar o quê? Teorias, uma falsa luz, uma heresia, meus irmãos. Ele começou a pregar uma meia-verdade. Ele começou a dizer que todos os 144 mil, nenhum passaria pela morte. Mas nós sabemos claramente, a própria serva do Senhor deixa claro que eles passam pela morte sim, uma parte deles. Uma parte já está sendo contada aí, sendo selada, indo para o pó da terra, meus irmãos. E aí, preste atenção, não acabou a citação aqui, Ele vai concluir dizendo assim, certamente não era esse o proceder dos profetas bíblicos. Olha essa parte de amarelo agora. Toda essa nova luz é produzida tirando as palavras de sua conexão. É aquele bendito adventista que tira o texto fora do seu contexto. Toda essa nova luz é produzida tirando as palavras de sua conexão e das coisas das quais são faladas. E aí, dando-lhes uma aplicação geral, como você verá quando chegamos à análise do assunto. Então, meus irmãos, começou a surgir essa nova luz. Foi a partir do ano de 1894 que surgiu esse adventista que começou a se apostatar da verdade que já estava firmada, que já estava clara. Todos sabiam claramente que o número era literal e que uma parte já estava sendo contado, porque o selamento começou a partir do ano de 1844 e não pararia.
Como não está parando, meus irmãos, está um pouco atrasado, mas não parou, meus irmãos. E aí, olha aqui, meus amados, preste atenção. Agora eu quero mostrar para você o checkmate, para que você não tenha dúvida. Ah, mas você só citou aí filho de Ellen White falando, eu quero ver a própria senhora White confirmando. Então está aqui, meus irmãos, está aqui a prova, para que você agora fique tranquilo e fique feliz, sabendo que muitas pessoas que são adventistas, que já são velhinhos aí, que já estão quase no pó da terra já, né, com o pé no pó da terra, em outras palavras, né, meus irmãos? Podem ficar felizes se forem fiéis, porque farão parte dos 144 mil. Está aí a citação em inglês, ó. Estes que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo são os 144 mil. A citação está aí, meus irmãos, na tela. Eu tenho a citação aqui. Quem quiser essa citação no meu, para eu entregar, meus irmãos, eu posso passar sem nenhum problema. Tá certo? Aí a citação em inglês, aí as palavras de Ellen G. White, meus irmãos. Isso é uma carta de Ellen White. E essa citação, você pode encontrar ela também nesta revista aqui, meus irmãos, ó. Essa revista aí mensal, certo? E eu posso dar até aqui um zoom para que você possa ver a revista melhor aí, ó. Tá aí, meus irmãos, a revista bem direitinho aí, ó, para que você possa ver a revista, ó, revista mensal, né? Igreja Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia, né? E essa revista aí é que ano? Tem até o ano aí, meus irmãos. Tá tudo certo aí, certo? É porque eu não tenho tempo para ficar olhando agora. Mas aí tá aí a citação, né? Tirada dessa revista. Deixa eu voltar aqui novamente. Pronto. Então, meus irmãos, aí tá a página, ó. Revista Adventista, na página 3. No capítulo 4, está lá em outubro de 1919. Você pode encontrar essa revista, meus irmãos, no acervo ali da Igreja Adventista. Você coloca a palavra acervo na internet, acervo, revistas adventistas, e vai aparecer para você, meus irmãos. Todas as revistas, inclusive essa aí. Nessa revista aí, meus irmãos, está essa mesma citação aqui que está em inglês. Porque esta revista, ela foi escrita, meus irmãos, 4 anos depois, meus irmãos, do falecimento da senhora White. Ela foi escrita em 1919, porque Ellen White faleceu em 1915. Tá aí, ó, 1919. Veja o que está lá na citação, né, em inglês, e está traduzida na revista. Então veja que o que eu estou mencionando tem duas fontes. A fonte original em inglês, a carta de Ellen White aí, que vocês viram, é a fonte original. E aqui nós temos uma fonte secundária, que foi mostrada para nós aqui, né, da América do Sul, no nosso idioma. E aí diz assim, ó, durante certo tempo, preste atenção, meus irmãos, durante certo tempo, tem se discutido entre o nosso povo sobre a questão quem pertencerá aos 144 mil. Alguns diziam que aqueles que morreram na fé da tríplice mensagem angélica, olha aí, ó, mesma expressão lá, ó. Alguns diziam, né, ó, que aqueles que morreram na fé da tríplice mensagem angélica, a mensagem dos 3 anjos, pertencerão a este grupo feliz. Ao passo que outros, olha aí, ó, ao passo que outros, nesse tempo aqui, meus irmãos, de 1919 aqui, né, 1919, ali na época que a Ellen White também escreveu a carta, as pessoas já estavam, meus irmãos, totalmente divididas. Havia esse grupo aí, ó, alguns diziam que aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, na tríplice mensagem angélica, pertencerão a este grupo feliz, ao passo que outros, um outro grupo, sustentaram a ideia de que somente aqueles que vivem até o fim, sem ver a sepultura, se acharão entre este número. Então ficou essa dúvida. Um grupo estava acreditando que uma parte dos 144 mil passa pela morte e eles fariam parte deste grupo feliz. Já do outro lado, nós tínhamos um grupo que não. Eles acreditavam lá da mesma forma como aquele adventista que surgiu em 1894, dizendo que todos os 144 mil, nenhum deles passam pela morte. Mas aí preste atenção agora, meus irmãos, a carta vai continuar. Faz pouco tempo, o signatário ouviu uma pregação do irmão Irving,
que ele proferiu diante dos membros da comissão da Conferência Geral, e na qual leu, preste atenção, meus irmãos, isso aqui foi na Conferência Geral, e na qual leu uma declaração que lhe fizeram a quem? A irmã White. Preste atenção agora, declaração esta que para sempre devia resolver esta questão, para aqueles que creem no que, meus irmãos? No espírito de profecia. Então, para resolver essa questão, é necessário você crer o que, meus irmãos? No espírito de profecia. Para os adventistas meia boca, que não creem em tudo que Ellen White falou, meus irmãos, então fica difícil. Nunca vai conseguir a verdade, ter toda a verdade sobre essa doutrina na Bíblia, que é a doutrina do selamento. Para aqueles adventistas que dizem que somente a Bíblia é a base da doutrina, a base do ensinamento, e os escritos de Ellen White têm que ser abandonados, então, meus irmãos, nunca vão conseguir entender essa verdade. Olha, a citação está dizendo aí, ó, na qual leu uma declaração que lhe fizeram a irmã White, declaração esta que para sempre devia resolver esta questão. Eu acredito que uma parte passa pela morte. O outro diz, não, nenhum deles vão passar pela morte. Mas aí está dizendo, ó, declaração esta que para sempre devia resolver esta questão para aqueles que creem. Porque eu creio tudo que esta mulher escreveu, meus irmãos. Creio no espírito de profecia. Agora preste atenção. O irmão Irving, preste atenção, meus irmãos, o irmão Irving havia perguntado diretamente a quem? A irmã White, se os que morreram nesta mensagem lá, você lembra da citação do grande conflito? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto eterno de paz para com aqueles que guardaram a sua santa lei. Está lá. E vou ler aí, ó, o irmão Irving havia perguntado diretamente à irmã White se os que morreram nesta mensagem se achariam entre os 144 mil. Essa aqui é a resposta cabal, meus irmãos, é a pergunta forte, que eu também quero saber a resposta, e eu tenho certeza que você deseja saber a resposta. Aí, ó, a declaração dela foi, segundo foi escrita então em taquigrafia. O que foi que ela escreveu, meus irmãos? Na verdade, o que foi que ela falou? Sim, olha aí, meus irmãos, sim, os que morreram na fé, lá da mensagem do terceiro anjo, na mensagem dos adventistas, estarão entre os 144 mil. Para mim, isso aqui ela vai te falando, para mim isto é muito claro. Ela não tinha nenhuma dúvida de que uma parte dos 144 mil passam pela morte. Então, o que está acontecendo hoje na nossa igreja, essa nova doutrina de 144 mil, que é uma grande multidão a qual ninguém pode contar, e que nenhum deles passa pela morte, isso é uma mentira do diabo, meus irmãos. Isso é uma mentira de Satanás. O espírito de profecia é muito claro, o número é literal, e uma parte passa pela morte. E esses 144 mil não é toda a grande multidão do mundo inteiro a qual ninguém pode contar. Não, meus irmãos. De acordo com o espírito de profecia, os 144 mil pertencem a que grupo? Somente aos adventistas do sétimo dia, meus irmãos. É isso que nós precisamos entender. E eu vou ler novamente, ó. Sim, os que morreram na fé estarão entre os 144 mil. Para mim, isto é muito claro. Esperamos que esta declaração dissipará toda dúvida. É exatamente isso que eu quero, meus irmãos. Eu espero para você que está assistindo esse vídeo aqui, meus irmãos, espero que esta declaração dissipe toda a sua dúvida que você tinha a respeito aí, se eles passavam pela morte ou não. Isso já é uma prova que é um número literal, porque uma parte deles passa pela morte. Aí você já mostra que é um número contadinho, meus irmãos. E aí a citação diz, ó, esperamos que esta declaração dissipará toda dúvida que porventura tenha surgido na mente de alguns e animará os nossos irmãos velhos, porque os irmãos velhos já estão bem pertinho ali com o pé na cova, né? Em outras palavras, como diz o cearense aqui, está com o pé na cova. Então, ó, vai animar os nossos irmãos velhos que se acham perto do fim de sua carreira terrestre. Devemos agradecer sempre a Deus as claras, meus irmãos, as claras declarações que nos deu por meio do Espírito da profecia.
Meus irmãos, uma citação dessa aqui é checkmate. Não tem argumento mais de pastor nenhum, não precisa mais de argumento de não pastor, meus irmãos. É por isso que, para aqueles que creem no espírito de profecia, esses têm toda a verdade, meus irmãos, tem toda a verdade. Deixa eu ver aqui, quantos minutos nós já estamos de estudo, meus irmãos? Está 49 minutos aí, né? 49 minutos a gente vai encerrar esse estudo, meus irmãos. E aí, ó, a pergunta diz, né? Os 144 mil e a grande multidão são o mesmo grupo? Meus irmãos, esta pergunta eu vou deixar para responder agora no outro estudo. No outro estudo, meus irmãos, certo? Mas eu acho que não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar... Deixa eu ver se já dá para respondê-la aqui. Só ver aqui, meus irmãos. Mas eu acho que não vai dar para responder não, né? Não, meus irmãos. Vou deixar para o próximo estudo mesmo, certo? Então, vai ficar para o próximo estudo, meus irmãos. Os 144 mil e a grande multidão são o mesmo grupo? Você já sabe a resposta, meus irmãos. Você já sabe a resposta que eu já acabei de falar, mas a gente vai comprovar isso aqui tanto na Bíblia quanto também no espírito de profecia. Meus irmãos, então aqui, meus amados, eu já gostaria de estar encerrando, meus amados. Já gostaria de estar encerrando aqui, meus irmãos. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. Tá bugado, né, meus irmãos? Fica um pouco bugado. Então, meus irmãos, eu gostaria mesmo agora de estar encerrando esse estudo aqui, né, com vocês. A gente vai continuar, essa série não é tão pequena, né, meus irmãos? É uma série bem grande mesmo, né, dos 144 mil. É um tema profundo, mas que tem que ser pregado, meus irmãos, de forma clara. Por quê? Porque a igreja abandonou a verdade sobre o tema dos 144 mil. Hoje nós temos aí várias teorias, mas aqui no canal Revelaction, que é o canal do Apocalipse Final, nós não pregamos teorias. O irmão Ramon não está aqui neste canal para pregar teorias. Eu estou aqui para pregar a verdade da palavra de Deus e o espírito de profecia, porque o espírito de profecia é uma luz menor que nos guia à luz maior, meus irmãos. Então, meus amados, com isso aqui, com esta pergunta aí, os 144 mil e a grande multidão são o mesmo grupo? A gente vai deixar essa pergunta aí para ser respondida no próximo estudo, meus amados. E, meus irmãos, se este conteúdo deste vídeo aqui, meus amados, agregou valor na tua vida, então já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o nosso canal. E lembre-se de compartilhar este conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas sejam abençoadas com o poder do Evangelho do nosso Deus, meus irmãos. O Evangelho eterno de Deus, as 3 mensagens angélicas. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, meus irmãos, que a gente vai estar respondendo aí a cada um de vocês na medida do possível. Isso aquilo que a gente conseguir responder, porque nós não sabemos tudo. Nem tudo foi revelado, meus irmãos, nem tudo. Deus sempre vai deixar um ganchinho para ter aquela dúvida, para poder sacudir, para ver quem são os verdadeiros fiéis e aqueles que não são fiéis a Deus. E, meus amados, dito todas estas palavras aí para você, também não se esqueça de deixar aqui seu pedido de oração na descrição desse vídeo, para que nós possamos estar orando uns pelos outros. Então, deixado este recado aí para você, meus irmãos, feche agora os seus olhos para a gente citar aqui a bênção apostólica de Deus. Feche seus olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com cada um de nós. E todos possam dizer 3 vezes, amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Então, meus amados, fiquem na santa paz do Senhor Jesus, a graça e a paz. E até o próximo estudo da Palavra de Deus, aqui dentro do nosso canal Revelaction.